Os equipamentos de produção de televisão, eles passaram a serem fabricados e desenvolvidos em cima de plataformas de TI. O que antes era uma câmera, hoje eu uso um celular. Esse celular tem aplicativos, conexões, ele é vulnerável. Que antigamente era um VT onde eu colocava uma fita, hoje foi substituído por um computador para edição. Então, assim, esse computador ele precisa estar conectado na internet para receber um e-mail, para poder usar uma ferramenta de inteligência artificial para otimizar um texto, etc. Então, aquele universo que era muito restrito e muito, vamos dizer assim, proprietário, ele evoluiu e essas soluções todas hoje são desenvolvidas em cima de plataformas de TI e, portanto, trazem todos os riscos inerentes à segurança. A gente tem que pensar nisso o tempo todo. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio especial do Fortinet Brasil Podcast, gravado diretamente do Fortinet Cybersecurity Summit 2025, um dos maiores eventos de cibersegurança da América Latina. Aqui no evento, muitos profissionais importantíssimos para o mercado de segurança digital e a gente aproveita para entrevistar algum deles aqui no nosso podcast. E o papo agora vai ser com o Júlio Bevillieri, diretor de tecnologia do Grupo EP, responsável por veículos de mídia do interior de São Paulo e Minas Gerais, como a IPTV, afiliada da Rede Globo, a Rádio CBN e o Portal G1. A gente vai entender como a transformação digital vem impactando o setor de mídia e quais são os desafios de proteger uma operação tão dinâmica. Júlio, muito obrigada por estar aqui com a gente. Legal, Marina, obrigado. Eu que agradeço o convite, uma oportunidade, uma honra poder estar aqui com você e prestigiar esse evento incrível aqui, né? Falar sobre cibersegurança é super necessário. A gente tem que estar o tempo todo atento. Eu costumo dizer que é uma brincadeira de gato e rato, né? A gente fica se defendendo o tempo todo e os cybercriminosos aí o tempo todo também tentando atingir os nossos negócios. Mas só para contextualizar aqui um pouquinho para vocês, né? O Grupo EP é um grupo de mídia e comunicação. Então, hoje a gente se posiciona como um grupo que tenha um portfólio de soluções de comunicação, né? Então a gente tem, como você falou, a IPTV, que é uma afiliada da Rede Globo, né? A gente atua em 317 municípios no interior de São Paulo e sul de Minas Gerais. Então são 4 sedes da IPTV, uma em Campinas, uma em Ribeirão Preto, uma em São Carlos e uma em Varginha, no sul de Minas. Tem um território bastante amplo. Além disso, a gente tem a CBN, né, em Campinas e Ribeirão Preto. Temos uma rádio EP-FM, que é uma rádio própria nossa, que está em Campinas, São Carlos e Araraquara, e temos a Jovem Pan em Ribeirão Preto. Temos também painéis rodoviários, out of home, e portais de internet. Então é um grupo bastante diversificado, que tem soluções de comunicação para o mercado. Isso é um pouco do que é o Grupo EP, né? E hoje a gente tem uma estrutura onde a tecnologia da informação está conectada à tecnologia da operação. Isso traz realmente para a gente bastante desafios e oportunidade aí de aprendizado e preocupações com relação à segurança da informação. Sim, eu imagino, né? É uma operação muito dispersa, né? A gente trabalhando por todos os lados. Imagino que a segurança realmente seja um desafio, né? Nesse contexto. Não, com certeza. Assim, a gente tem que... O jornalista tem que estar na rua, né? O papel deles é trazer informação, prestação de serviço, e para isso eles têm que estar na rua, e com isso faz com que a gente tenha que levar para eles os recursos de tecnologia que eles precisam para poder trabalhar, né? E quando a gente leva esses recursos para a rua, a gente leva junto os riscos, né? Os riscos de vulnerabilidade, a questão da segurança. Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo. E além dos jornalistas, nós temos outros times que estão na rua, os executivos de vendas, né? Temos equipes espalhadas para todo lado. Isso faz com que a gente tenha que realmente ter tecnologia para permitir com que eles trabalhem onde eles estão, né? E ao mesmo tempo se preocupando com a segurança e garantindo que os nossos ativos, sejam físicos ou digitais, eles estejam protegidos. Sim. Quantos colaboradores vocês possuem no momento, mais ou menos? Hoje o grupo tem perto de 1.000 colaboradores, né? Então é bastante gente, tem muita gente de frente das câmeras e muita gente por trás das câmeras. Então tem bastante gente de suporte ao negócio e todo esse conjunto de colaboradores precisa ser protegido, né? A gente precisa ter um olhar para todos eles. E um grande desafio que eu vejo é que, além do investimento em infraestrutura, em soluções de segurança, né, proteção do endpoint, do dispositivo que o usuário tá usando lá na ponta, firewalls, antivírus, etc., a gente tem um trabalho bastante
importante a ser feito, que é a conscientização das pessoas, né? A gente sabe que o maior ponto de vulnerabilidade são as pessoas. Não basta você investir em tecnologia e não conscientizar, porque às vezes clicar num link, abrir um e-mail indevido, expõe toda a infraestrutura que a gente tem, mesmo a gente fazendo investimentos nas ferramentas para proteger todo o ambiente. Com certeza, e por ser uma operação tão dinâmica, né, às vezes é isso, você está na rua, tem uma transmissão ao vivo, né, tudo é urgente, tudo precisa ser resolvido naquela hora, né, naquele momento, né, então com certeza isso é um desafio a mais, né. E como que foi essa evolução, né, tipo, principalmente pensando, né, em transmissões, as TVs, né, estão sempre evoluindo, né, para mostrar, né, para oferecer cada vez mais transmissões de qualidade para os telespectadores. Então, assim, como que você acompanhou, né, como que você vê a cibersegurança entrando, né, nessa evolução, né? Uhum. Deixa eu comentar um pouquinho com você, Marina, da evolução do nosso negócio, assim, né, como imediatismo. Antigamente a gente era televisão, né, e aí televisão a gente tinha os horários dos jornais ali, né, o jornal da manhã, o jornal da hora do almoço, o jornal do fim do dia. Então a gente tinha, a notícia acontecia, a gente se preparava para anunciar, né, para noticiar nos horários dos nossos telejornais. Aí com a vinda da internet, esse cenário passou a mudar muito drasticamente, né? E a gente passou por um desafio de mudança de cabeças, de forma de pensar, porque a gente entendia que muitas vezes os veículos que nós tínhamos na mão, os veículos de internet, eles não poderiam furar a televisão. Poxa, então eu não posso dar uma notícia antes na internet, porque senão eu vou furar a televisão. Isso a gente entendeu que não fazia nenhum sentido, porque se eu não desse, a minha concorrência ia dar. Claro. Então o site, o outro site ali da região daria notícia, então a gente entendeu que a gente precisa ter a credibilidade, né, e levar a informação o mais rápido possível, né, uma informação verdadeira para as pessoas. Então a gente começou a quebrar esse paradigma. Isso aumentou muito o portfólio de recursos de tecnologia, né? Isso fez com que nós, né, com a cabeça de soluções de infraestrutura e tecnologia, a gente fosse buscar ferramentas que permitissem, não só para a internet, que tem esse imediatismo, mas também para os outros veículos, TV, rádio, para que eles pudessem também ser ágeis. E aí eu tenho um exemplo que eu gosto de dar, que antigamente a gente pegava o jornalismo para um repórter, uma repórter ir para a rua para passar uma notícia. A gente tinha uma infraestrutura muito grande, então a gente tinha que levar um carro de link, esse carro ele tinha um mastro de 15 metros de altura, então eles tinham que escolher o lugar, a gente ia até lá com uma equipe técnica, montava esse carro, apontava a antena do ponto onde eles gostariam de participar até a emissora, então tinha que ter uma avisada, se tivesse um prédio na frente, inviabilizava, etc. Então a gente precisava mobilizar vários recursos para permitir com que isso acontecesse. E tinha uma limitação, porque a gente estava num único ponto, ou eventualmente 2 ou 3, dependendo da quantidade de carros de link que nós tínhamos. A gente conseguiria estar naquele ponto, aquele ponto era fixo, porque obviamente eu não conseguia andar com o carro com o mastro levantado. Isso era uma agilidade, era muito controlado, era um ambiente controlado onde eu tinha soluções proprietárias, né? Então era um link que eu fechava direto com a emissora, eu não estava exposto para a internet, nada, mas tinha muitas limitações. E com essa evolução que eu comentei da necessidade da gente ser mais ágil, da necessidade da gente estar presente em vários pontos, com a necessidade da gente permitir criatividade dentro da produção de conteúdo, a gente evoluiu em tecnologia. Então hoje como é que funciona? Hoje a gente tem o que a gente chama de Mochilinks, então aqueles carros todos com aquele monte de equipamento, eles foram substituídos por equipamentos que a gente chama de Mochilink, porque realmente ele cabe dentro de uma mochila, então o sinal da câmera ele é conectado nesse equipamento e ele usa a conexão das operadoras de telefonia, então 3G, conexões 3G, 4G, 5G, dependendo de onde ele está. E a partir desse equipamento ele transmite o sinal de áudio e vídeo do repórter para a emissora e a gente consegue usar num telejornal. Isso trouxe ganhos gigantescos para a agilidade que a gente precisa. Então, um repórter ele consegue fazer um link de dentro de um barco, em um lago, ele consegue estar ao vivo dentro de um ônibus, ele consegue estar no carro, numa moto, mostrando o trânsito, enfim, então trouxe muita agilidade. E, consequentemente, ele passou a trazer os riscos que não existiam. Quando eu estava num universo ali fechado, com um link ponta a ponta, né, do meu carro que estava lá no lugar do link, até a emissora, eu passei a usar uma rede de operadora, conexões de internet, e aí, consequentemente, eu exponho a minha infraestrutura, eu fico muito mais vulnerável do que eu era, e aí isso trouxe a necessidade de eu colocar junto da importância da solução que dá agilidade para as equipes de conteúdo, a preocupação com a segurança.
Então não basta eu investir no equipamento desse e não me atentar à segurança, porque eu estou abrindo todo o meu site ali, né, onde eu tenho todos os meus equipamentos para produção de TV, à internet. E mais do que isso, né, o universo, os equipamentos de produção de televisão, eles passaram a serem fabricados e desenvolvidos em cima de plataformas de TI. O que antes era uma câmera, hoje eu uso um celular. Esse celular tem aplicativos, conexões, ele é vulnerável. O que antigamente era um VT onde eu colocava uma fita, hoje foi substituído por um computador para edição. Então, assim, esse computador ele precisa estar conectado na internet para receber um e-mail, para poder usar uma ferramenta de inteligência artificial para otimizar um texto, etc. Então, aquele universo que era muito restrito e muito, vamos dizer assim, proprietário, ele evoluiu e essas soluções todas hoje são desenvolvidas em cima de plataformas de TI e, portanto, trazem todos os riscos inerentes à segurança. A gente tem que pensar nisso o tempo todo. Claro. E nesse contexto, então, eu imagino que a visibilidade seja muito importante, né? Com tantas atividades simultâneas, né, acontecendo com diversos aparelhos, né? Como que fica a visibilidade, né? E a importância disso para você conseguir ali mitigar qualquer risco, né? Evitar qualquer tipo de ameaça. Eu costumo dizer o seguinte, acho que não adianta a gente ter uma infraestrutura, eu tenho defendido investimentos cada vez maiores em ferramentas autossuficientes, né, resilientes. Então, ou seja, eu não tenho um link de internet, eu tenho 4 links de internet, mas além dos 4 links de internet, eu estou investindo em automação também. Então, eu tenho que ter ferramentas que, além da resiliência de ter 4 links, por exemplo, eu tenho a automação que consiga comutar entre os links para garantir que os serviços continuem operando. Só que não adianta eu ter isso, né, eu ter, por exemplo, os 4 links, como eu falei, e eu não monitorar, e eu não saber que um dos links caiu, porque senão cai o primeiro, cai o segundo, cai o terceiro, eu não estou sabendo, na hora que caiu o último, eu fiquei refém, e eu não consegui atuar preventivamente ou corretivamente em tempo de evitar que o último recurso fique indisponível e impacte a minha operação. Então a monitoração é extremamente importante para toda a infraestrutura, então eu tenho buscado investir cada vez mais em ferramentas de monitoramento, né? Então, em softwares, em equipamentos propriamente dito, isso vale tanto para o universo de TI quanto para a operação de TV. Então, eu entendo que a monitoração é tão importante quanto o investimento na resiliência, na disponibilidade e tudo mais. E isso é importante também porque, eu vou dar um exemplo como a gente teve na pandemia, né? Acho que no bate-papo que nós tivemos antes, eu cheguei a comentar com você, né? A gente acabou sendo surpreendido, né? Durante a pandemia, nós e o mundo inteiro, vamos dizer assim, né? Mas para nós tivemos um desafio bastante grande, porque você pega um escritório, tive uma parte do time que simplesmente eu disponibilizar um notebook para eles, uma VPN, eles iam para casa com acesso remoto e conseguiam trabalhar facilmente. No universo de televisão isso não foi tão simples, porque eu tinha que garantir que um apresentador ele poderia participar de um programa estando ao vivo na casa dele. Então a infraestrutura que a gente teve que montar para que eles pudessem realizar o trabalho deles era completamente diferente, não era um notebook com uma VPN. Eu tive que quase que montar estúdios dentro da casa dos apresentadores para que eles ficassem protegidos por conta da pandemia e pudessem participar ao vivo. Mesmo o serviço de informação, né, a televisão é considerada um serviço de informação, prestação de serviço, ela tinha sido caracterizada como serviço emergencial e, portanto, a gente não tinha tantas restrições de circulação como a grande maioria dos outros negócios tiveram. Mas o que a gente fez? A gente zelou pela qualidade, pela proteção dos profissionais e a gente se preparou para poder montar essa estrutura na casa das pessoas. E isso fez com que a gente tivesse que correr atrás de ferramentas de suporte remoto, porque eu não consigo mandar um técnico na casa do apresentador para resolver um problema quando ele tinha. A gente teve que treinar essas pessoas rapidamente para que eles tivessem facilidade para usar os equipamentos, os kits que a gente montou. Então, assim, foi uma operação ali muito dinâmica. E às vezes em mais de um lugar ao mesmo tempo, mais né? Mais de um lugar, com certeza, com certeza. Porque a gente tem apresentador do tempo, que fala sobre a previsão do tempo, apresentador do esporte, apresentador âncora dos telejornais que a gente tem. Então, assim, foi realmente uma operação que a gente teve que agir rápido, buscar soluções. Se a gente não tivesse essa evolução da tecnologia, dificilmente a gente conseguiria. Se a gente já tivesse com os caminhões de link, que nem eu te falei, talvez a gente não conseguisse atender com a velocidade que a gente atendeu e com a diversidade que a gente atendeu também. Então, isso tudo é importante. E aí, quando eu falo de monitoração, era importante que eu tivesse dentro da sede
capacidade de entender o que está acontecendo, como é que os equipamentos estão funcionando. Entender também, né? Entender. Não adianta identificar, tem que entender por quê, né? Exatamente, entender por quê e conseguir resolver rapidamente. Conseguir resolver rápido e remotamente. Porque, como eu falei, com a limitação do acesso às pessoas durante a pandemia, eu não tinha agilidade para mandar um técnico até a casa de um apresentador. Eu tinha que conseguir resolver rapidamente e remotamente. Então é bem isso mesmo que você falou. E no tempo, né? Tem isso também, né? Então, a entrada vai acontecer. Exatamente. Assim, o negócio que a gente vende na televisão, na rádio, é tempo. Você falou uma coisa super importante, porque o tempo, por mais que eventualmente um intervalo comercial, que eu falhe a exibição de um comercial de um cliente, eu vou repor essa exibição, né, desde que eu ainda tenha, não seja o último intervalo daquele programa, ainda tenha um outro intervalo, consigo repor aquela exibição. Só que eu deixei de vender. Aquele espaço que eu usei para repor, eu deixei de... Saiu do meu inventário ali de disponibilidade. Isso vale também para o telejornalismo. Ou seja, o tempo do nosso jornal ele é fixo. Eu tenho uma janela ali onde eu tenho que colocar o jornal no ar para poder informar as pessoas, entreter. E aquele tempo é fixo. É o que você falou, o relógio não para, o relógio está correndo e a gente tem que se preparar e estar pronto no horário para poder fazer a coisa acontecer. É muito mais difícil do que parece, tá? Às vezes a correria por trás das câmeras ela é tão desesperadora que muitas vezes o que a gente vê de frente das câmeras não mostra o que está acontecendo por trás. Então, legal. Mas é cativante, é bem gostoso de fazer. Com certeza, não tem tédio, né? Cada dia é um dia, cada notícia é uma notícia, é isso aí. E, Júlio, você comentou, né? Vocês possuem mais de 1.000 colaboradores, né? Cada um ali com seu computador, com seu celular, né? E principalmente com essa questão do imediatismo, né? Preciso resolver agora, não tenho tempo para, enfim, checar, né? Preciso resolver. A questão da defesa de endpoints, com certeza é um fator bem importante para vocês, né? Sim, faz parte da etapa de segurança, né? Não adianta eu proteger a infraestrutura da sede e colocar e deixar vulnerável a ponta onde está o usuário, até porque eu comentei que assim, eu enxergo que um grande ponto de vulnerabilidade, se não o maior deles, é a ponta. Por quê? Porque o usuário ele acaba tentando atender aquilo que ele precisa, né, as atividades que ele tem que fazer, e muitas vezes ele não se atenta, e não é por má fé, né, muitas vezes porque ele quer ser ágil naquilo que ele está fazendo, então ele manda um link por e-mail, e ele clica no link, mas às vezes esse link pode ser malicioso, ele quer salvar um arquivo num pendrive para poder levar rapidamente para um outro ponto, esse pendrive pode estar infectado, então sim, a proteção do ponto final ali do endpoint, onde o equipamento que o usuário está interagindo, ele tem que ter recursos e cada vez mais eficientes e melhores para diminuir essas vulnerabilidades, essas fragilidades. A gente sabe que a gente não vai garantir 100%, né, mas a gente tem que estar o tempo todo investindo em solução, em tecnologia para diminuir esses riscos. Então, e além de investir na proteção desse dispositivo que está na ponta, tem um outro ponto que para mim é crítico, recente, que a gente vem discutindo um pouco de alguns anos para cá, que é a questão da privacidade de dados, né? Além da proteção de um vírus que pode criptografar ou pode infectar uma máquina, ele pode roubar um dado, né? Então eu tenho que garantir que esse equipamento esteja protegido. E aí, por isso, a gente tem investido também em ferramenta de monitoramento que conecta com o que a gente estava falando agora. Então, além da proteção de segurança, eu tenho a proteção de monitoramento, onde eventualmente um notebook que for roubado, eu tenha a gestão dele remotamente para garantir que eu vá lá e apague um disco, que eu elimine os dados que estão armazenados naquele disco. Então, que é um risco também diferente, né? No negócio de vocês, porque é isso, é gente na rua o tempo todo, né? Não é essa questão de Exatamente. Roubo de equipamentos, com certeza é uma preocupação que talvez outras empresas não tenham tanto, né? Exatamente, já passamos por isso, é o que você falou, se estar na rua é uma bobeada que você dá, que você pode acontecer, ou eventualmente o próprio dispositivo cair, quebrar, e aí você vai ter que levar para uma assistência, você não sabe quem que está operando ali, a gente tem ações, então ter esse monitoramento, a proteção, o monitoramento e a gestão do dispositivo remotamente é extremamente importante para que a gente garanta toda essa agilidade que a gente precisa para o nosso negócio. Legal, Júlio. Bom, a gente já está chegando ao fim do nosso bate-papo, mas eu queria agradecer mais uma vez a presença. É sempre legal entender um pouco dos bastidores, né, do que acontece ali
por trás das câmeras. Obrigada pela sua presença aqui no evento e no nosso podcast. Legal, Marina. Eu que agradeço mais uma vez e conte sempre comigo. Legal, Júlio. E para você que nos acompanha, não esqueça de curtir, deixar seu comentário e seguir o Fortinet Brasil Podcast na sua plataforma favorita. Obrigada e até a próxima.